19 de junho de 2013. Recuperado da contusão, Renato Augusto deve ser a novidade do Corinthians para as finais da Recopa Sul-Americana contra o São Paulo. Enquanto aguardam a chegada de um novo técnico, os jogadores do Santos realizam mais um dia de testes físicos. De férias no Brasil, William, ex-Corinthians, conta como está sendo o desafio de jogar no futebol russo. E ainda uma conversa exclusiva com o Serginho, uma das apostas do Palmeiras para voltar à elite do futebol brasileiro. Cerca de 65% das obras aqui no Allianz Parque já estão concluídas. E tem também os treinamentos da Espanha e do Tahiti para o jogo de amanhã no Maracanã. Chega mais, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, boa noite. Estou um pouquinho rouca, não se assuste. A seleção está muito perto da vaga na semifinal da Copa das Confederações. Hoje contra o México, com um golaço de Neymar e outro do Jô. Após uma bela jogada do camisa 10, o Brasil venceu por 2-0, a segunda na competição. E dependendo do resultado do jogo entre Japão e Itália, que vai ser daqui a pouquinho, ele já pode se garantir na próxima fase. Meninos, e aí, o que vocês estão achando da seleção brasileira, agora passado esse comecinho da atuação, né, do Felipão na seleção? Vocês estão gostando? Agora vai engatar? Pode ser que ganhe? Como é que é? Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A seleção está num processo evolutivo. Ainda não é aquela seleção que nós gostaríamos de ver, não é uma seleção... como aconteceu em 82, como aconteceu em 2002, por exemplo, 2006, ainda não é aquele time que tem aquela identidade com o torcedor brasileiro e que passa confiança ao torcedor. Mas está construindo vitórias importantes. Foi assim no primeiro jogo, 3-0 no Japão, agora 2-0 no México. São jogos que vão solidificando a confiança desse time, que lá na frente pode ser aquilo que realmente a gente deseja. A classificação depende agora de um empate da Itália com o Japão ou uma vitória italiana sobre os japoneses. A Itália ganhando ou empatando, o Brasil já está classificado, já está garantido nas semifinais. Eu queria fazer um destaque para o Neymar. O Neymar, que tem sido o principal jogador no futebol brasileiro na atualidade, ele vinha sendo cobrado por não repetir na seleção o futebol que o consagrou no Santos. E me parece que o Neymar está tirando um pouco desse peso nas costas. Já marcou um golaço no primeiro jogo, marcou outro belo gol hoje, num chute de primeira, um chute bonito, e fez uma jogadaça para o segundo gol do Brasil, o gol marcado pelo Jô. O Jô também, que curiosamente entrou no segundo tempo contra os japoneses, fez um gol, entrou agora novamente no segundo tempo e fez mais um gol. Gol para dar confiança para esse garoto. Mas o Neymar, de longe, eu diria que foi a melhor partida dele na seleção brasileira desde que o Filipão assumiu. Chico, boa noite. De novo. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos vocês. Evidentemente que hoje não foi uma vitória do Brasil, foi uma vitória do Neymar. Finalmente o Neymar desabrochou. Já tinha feito um jogo brilhante contra o Japão. Mas dessa vez ele abusou demais. Ele deu chapéu, ele deu bicicleta, aliás, ele pedalou. Bicicleta ele não deu, ainda não. Mas pelo jeito vai acabar dando. Deu passe para um gol para o Hulk perdeu. Deu também passe para o Jô fazer o segundo. Enfim, o Neymar foi a grande sensação da seleção brasileira. Não se engane, o resto do time foi um lixo. Foi terrível, muito ruim, muito ruim. Não funcionou ninguém, para dizer a verdade. Tanto é verdade que o Oscar foi tirado para entrar o Hernanes. E no finalzinho do jogo, o Fred pareceu morto em campo. Por isso que ele saiu para entrar no jogo. Então, quer dizer, a seleção dessa vez não se saiu bem. Tanto é verdade que no final do jogo, o Luiz Felipe Scolari deu uma entrevista com os olhos vermelhos. Né? É lógico, o cara ficou tenso ali, porque o Neymar fez um gol logo de cara, um golaço. Um gol parecido com aquele último, só que de esquerda dessa vez. E depois sobrou, não fizeram mais nada, não deram chute no gol. O goleiro mexicano, ele só fazia defesas que iam para o gol, mas sem perigo nenhum. Então quer dizer que eu acho que também é bom o Scolari rever alguns conceitos. Se não é melhor começar com o Jô e não com o Fred, talvez o Fred esteja sentindo muito as costas, a dor nas costas, a costela trincada, sei lá, que tem algum problema lá com ele nessa costela.
precisa se repensar as coisas. E uma nota aqui de honra ao mérito a ele, o anjinho de cabelos dourados, Davi Luiz, que jogou também um bolão. Tirando o Neymar e o Davi Luiz, o resto do time foi ruim. O Paulinho deu uma arrancada sozinho, levou a zaga toda de rodão, mas levou uma entrada no pé de... quase teve que sair, quase com torção no tornozelo, mas não fez mais nada também. Então quer dizer que, tirando o Davi Luiz e o Neymar, ninguém jogou nada. E se for com esse futebol encarar, ainda bem que não vai precisar dos pontos contra a Itália, espero que não precise. Mas se for para ganhar da Itália, vai ser difícil o jogo, vai ser difícil. Vai ser difícil para disputar o primeiro lugar, pelo menos, porque a Itália é muito mais time que o México. E o México hoje deu um sufoco no Brasil depois que o Brasil fez o gol. Então eu acho que tem que o Luiz Felipe precisa reconsiderar algumas coisas, precisa repensar. Talvez o Jô seja a melhor opção, porque o Jô está correndo, se movendo, se movimentando, abrindo espaço para quem vem de trás, coisa que o Fred não está conseguindo fazer. O Fred não está conseguindo andar. Não está conseguindo andar. Então, está na hora, então, do Filipão tomar uma decisão. Agora, o Oscar pode até começar contra a Itália, né? Porque é menino é assim mesmo, joga 3 jogos bem, 5 ruins, 4 bons, 2 ruins e assim vai. É da idade, a gente tem que se acostumar. Mas valeu pelo Neymar, finalmente, né? Então, o problema do Neymar era realmente o contrato. Ele queria ir para o Barcelona e os caras do Santos não estavam deixando. Essa que deve ser a grande verdade da história. Porque no Barcelona, ele está dizendo o seguinte, qual é o recado para o Messi? Messi, estou chegando. Esse é o grande recado do Neymar. Messi, estou chegando. E antes do Jogo do Brasil de hoje, um protesto próximo ao estádio do Castelão terminou em violência. Os manifestantes são contrários ao alto gasto do dinheiro público na construção de estádios para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. A manifestação foi organizada através das redes sociais e ganhou o nome de Mais Pão, Menos Circo, em referência aos gastos na construção dos estádios que vão sediar os jogos da Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Um exemplo disso é a própria Arena Castelão, onde o Brasil acabou de jogar contra o México e teve como custo avaliado de mais de R$500 bilhão. As lideranças do protesto esperavam cerca de 20 mil pessoas nas ruas. Contudo, a estimativa é de que metade desse número apareceu. Houve confronto com a polícia, que abusou das bombas de efeito moral, gás de pimenta e balas de borracha. Eles atiraram na minha cara, nós não tava com nada, fazendo nada. Tava na manifestação? Nós tava vindo organizado, só tinha uns vagabundos no meio da gente e avançaram. Eu tava vindo devagar, eles atiraram na minha cara, eles atiraram. No Rio de Janeiro, o secretário executivo do Ministério das Comunicações, César Alvarez, criticou o vandalismo nas manifestações que assolam todo o Brasil. Não permitiremos que alguns poucos vândalos destoem de manifestações legítimas, democráticas, da diversidade de um país pujante. Como ela afirma na nota, saímos mais cedo. Evidentemente, isso significa, inclusive, a manutenção da capacidade de manutenção da ordem, de segurança dos estabelecimentos privados e públicos e de meios de comunicação como de circulação. Não queremos nada incendiado, seja um veículo de mídia, muito menos um veículo de passageiros. Bem, e essas passeatas, esse protesto todo espalhado pelo Brasil, é um protesto legítimo. Cada estado tem um protesto específico, né? Professores em greve, hoje o Detran aqui teve em greve também, né? Os marronzinhos tiveram... Bom, não fizeram falta nenhuma na cidade também, aqui entre nós, né? Eles só sabem multar também. Se eliminar esses caras também, já é menos gasto aqui para São Paulo. Mas esse é um protesto de professores, se me falha a memória. Né? E já mistura tudo com política, com futebol. Quer dizer, o país está efervescendo, está cansado de pagar imposto mais caro, com aumento de passagem, falta de hospital, falta de educação. De repente, explodiu tudo. Né? Mas ainda bem que é uma explosão que aqui entre nós não é uma explosão de violência total. São grupos, minorias que fazem a violência, detectada já pela polícia, que já deve até botar esses caras na cadeia. E tem gente aqui em São Paulo, enquanto quebrou a prefeitura, que já estão dizendo, corre aí a boca pequena, que são pessoas pagas para fazer isso. Quer dizer, então, peraí, né? Pagas por quem?
Né? Então, é obrigação da polícia rever. Então, cada polícia de cada estado que veja a situação certa. Mas o povo, nas ruas, não tem problema nenhum. Agora, essa passeata que foi reprimida, Celso, foi porque não pode haver nenhum protesto perto de um raio de 3 quilômetros do estádio onde tem jogo comandado pela FIFA. Então, por isso que a polícia reagiu, porque os caras queriam ir até o estádio, que tá proibido. A polícia avisou que quem chegasse aqui ia ser reprimida. Quer dizer, aí eles foram para cima da polícia, a polícia reprimiu mesmo, não pode. Porque senão a Copa das Confederações corria o risco de até ser cancelada. Mas houve testemunho também, Chico, de excesso da Polícia Militar, mais uma vez aí no caso de Fortaleza, o uso indevido do gás de pimenta, tanto que muitos torcedores, inclusive os mexicanos que foram para assistir a partida, sofreram com a questão do gás. Dificuldade para respirar, dificuldade para falar, os olhos lacrimejantes. Quer dizer, então a polícia acabou exagerando também na força, na dose. A manifestação, a gente tem que deixar muito claro que ela faz parte do exercício democrático. Se não houver o vandalismo, e quem for atingir com vandalismo tem que ser preso, né? Essa é uma outra questão, mas se for uma coisa pacífica, ela faz parte do contexto. Isso ocorre em todos os lugares do mundo. Ocorreu em 98 na Copa do Mundo, ocorreu na Inglaterra. Perto do estádio da FIFA. Isso é determinação da FIFA. Sim. Se acontecer a competição, qual é o risco de ser cancelada? Esse que é o problema. Então os caras têm que entender que Copa da Confederação não pode haver protesto. Protesto em outro lugar. Não, eu acho que tem que haver protesto na Copa. Quem manda no país é o governo federal, não é a FIFA, né, Chico? Não, quer dizer, a FIFA fez um acordo comercial com o Brasil. Então, cabe ao Brasil. Se o Brasil se o governo brasileiro tivesse cumprido com todas as promessas feitas para a realização da Copa do Mundo, tivesse realmente o investimento particular nos estádios, se tivesse trabalhado com mobilidade urbana, na melhora da infraestrutura, do transporte, tudo isso fazia parte do plano de uma Copa do Mundo. A questão é que construíram estádios, os gastos com a Copa do Mundo chegaram a 28 bilhões de reais, 28 bilhões, e a contrapartida para a população não foi dada. Então, é legítima essa manifestação do povo, que se sente enganado. Houve promessa, teremos Copa do Mundo no Brasil, mas teremos uma melhora no país como um todo por conta da organização do evento. Cardoso, você tem que entender o seguinte, a FIFA, ela tem as regras dela. Como disse o Blatter, e eu acho que ele está correto, eu não ofereci a Copa para o Brasil. O Brasil quis a Copa lá. Sim, esse é um ponto. Então isso acabou. É um ponto. Então você aceitou. Se fosse nos Estados Unidos, os Estados Unidos tinha que seguir as regras da FIFA. Se fosse na Inglaterra, tinha que seguir as regras da FIFA. Chico, se fosse na China, tinha que seguir as regras da FIFA. Agora vamos olhar... É um acordo, não, Chico, acordo comercial. Sim, um acordo. Não, peraí. Mas é um acordo que envolve várias partes. Só para dar o outro lado. Não, só para concluir o raciocínio para você entender. Isso aí não... então, se você for procurar, acha. Mas veja só. Agora, o acordo com a FIFA determina isso. E essa repressão policial, no meu modo de ver, foi corretíssima, porque tem que cumprir o acordo com a FIFA. Os caras têm que botar na cabeça que se o governo é responsável pelo país, o povo também é responsável pelos acordos desses governantes que foram colocados pelo povo lá. Mas, Chico, ou por acaso botaram um revólver na sua cabeça para você votar. Mas, Chico, peraí. É que eu entendo uma outra maneira, só para explicar. O ponto de vista dos manifestantes. Existe um acordo do governo brasileiro e FIFA, concorda? Concordo. Mas há também... E o povo tem que seguir. Mas há um acordo também entre governo lá? Mas existe um acordo entre governo e população. Qual é a contrapartida para a população da realização de uma Copa do Mundo? Mas o povo não tem o direito... Não colocar dinheiro público, trabalhar na infraestrutura... O povo não tem o direito de fazer isso. Como não tem o direito de quebrar a prefeitura. Eu acho que tem todo o direito. Não tem direito de quebrar. De quebrar não, mas de... fogo em banca, saquear a loja. Isso está errado. Isso é coisa de bandido. Isso é coisa de bandido. Isso eu concordo. Não, isso é coisa de bandido. Isso eu concordo. Pedir saída do governo, caramba, isso já é pedido do quê? De golpe de Estado? Então, pera um pouco, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu não tô me A polícia reprimiu com razão. Não tem nada, é acordo com a FIFA. Então, tem que sim fazer a coisa
como se deve. Ô Chico, aqui eu estou devendo o legítimo direito de se manifestar. Não tem nada a ver com vandalismo, não tem nada a ver com quebradeira. 3 quilômetros longe do estádio. O que eu estou falando é que o povo brasileiro tem o direito de se manifestar. Ainda mais quando se investe 28 bilhões para a realização de uma Copa do Mundo e o governo não oferece a contrapartida para a população. E o governo está devendo nesse sentido. Portanto, o povo tem todo o direito de manifestar. Tem, mas tem que respeitar a lei. Dura é a lei, mas é lei. Aliás, quem escreveu isso não fui eu, foram os romanos há mais de Mas ninguém está defendendo não respeitar a lei. Então, quer dizer, não sou eu. A lei está aí para ser respeitada. Não estou dizendo para não respeitar a lei. Estou até dando exemplo de torcedores mexicanos que foram lá para assistir ao jogo, não estavam manifestando nada, até porque não são brasileiros, e tiveram dificuldades para respirar, para falar, para enxergar, por causa do uso indiscriminado de gás de pimenta e bombas de efeito moral. É isso. Bom, e daqui a pouquinho a gente vai ver no Jornal da Gazeta, o governador de São Paulo já decretou que vai baixar o preço da passagem de metrô e muito provavelmente também o Haddad vai anunciar a redução do preço da tarifa do ônibus em São Paulo, mas isso é assunto para daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta ou até mesmo em edição extraordinária aqui mesmo na Gazeta Esportiva. Obrigada, Celso. Vote na enquete no site gazetesportiva.net, que é sobre o segundo jogo da seleção na Copa das Confederações. Você aprova o desempenho do Brasil no jogo com o México? Sim ou não? Acesse, vote o resultado daqui a pouquinho no final do programa. Vocês já comentaram? Sim. Né? Eu não aprovei. Eu achei péssimo o jogo do Brasil. Eu acho que está em franca evolução. Não é o time dos sonhos, mas está evoluindo. Tá bom. Ainda pela Copa das Confederações, daqui a pouco tem Itália e Japão na Arena Pernambuco, também pelo Grupo A. Caso os italianos vençam, também chegam aos 6 pontos e se classificam junto com o Brasil. Os dois times decidiriam, então, a liderança na partida final da fase de grupos. Já os japoneses, que perderam para o time de Felipão na estreia, continuam com chances de avançar no torneio. O que surpreendeu na preparação das equipes foi uma frase do treinador Cesare Prandelli, da Azzurra, que afirmou o seguinte, que os japoneses estão mais preparados para o jogo, pois tiveram um dia a mais para descansar. Por outro lado, os italianos nunca foram derrotados pelos adversários de daqui a pouco. Celso, Chico, quem é o favorito para esse jogo de daqui a pouquinho? A Itália é favorita contra o Japão, isso não se discute. E para quem está achando que o Cesare Prandelli está chorando, né? Não existe isso, não. É bom a gente lembrar que os times europeus, Itália, Espanha, estão no final da temporada. Então, há um desgaste maior. Então, um dia não faz uma diferença gritante, mas faz uma diferença no rendimento dos jogadores. Mas nessa vez o Prandelli tem razão de reclamar, sabe por quê? Porque o Japão, quando jogou com o Brasil, ainda estava lá na base da adaptação ao fuso horário, porque você sabe que o Japão fica do outro lado do mundo e são quase praticamente um dia de viagem. Então, quando veio para cá, eles sentiram muito o fuso horário, né? Era para eles 5 horas da manhã o jogo, né? 4 horas da manhã. Quer dizer, é complicado. Agora eles estão descansados, acostumados ao fuso horário. Eu não sei não se dá o Japão. 7-0, né? Não sei se 7-0, mas que vão complicar, vão. Tá bom. Bom, e amanhã acontece um jogo que chama a atenção. A Espanha enfrenta o Tahiti no Maracanã. A pergunta que todos fazem é, de quanto será a goleada dos campeões mundiais? Olha, vou te falar, me senti até meio mal aqui agora, viu? Roda o VT. É normal em toda equipe que sofre uma goleada que o dia seguinte seja triste, com aquele clima pesado. Mas no Tahiti não é assim não. A equipe treinou nesta terça-feira num dos campos anexos ao Engenhão e tudo parecia bem. Principalmente para Jonathan Terral, autor do primeiro gol da seleção tahitiana fora da Oceania. Um feito histórico. Só que agora, na segunda rodada, o negócio é contra os espanhóis, que já disseram que não vão tirar o pé do acelerador. Ou seja, resta ao Tahiti o prazer de jogar no Maracanã lotado, porque dentro de campo será bem complicado, como disse o próprio Jonathan Terral. Estamos esperando para analisar o vídeo sobre eles, mas, como eu disse, não existe solução quando se joga contra a Espanha. E falando nos campeões mundiais, nesta terça-feira eles treinaram em São Januário e, pelo que se viu, a equipe será quase toda composta pelos reservas.
O técnico Vicente Del Bosque ainda não confirmou, mas a fragilidade do Tahiti na estreia fez com que o treinador espanhol repensasse a possibilidade de poupar a maioria dos titulares. Se isso acontecer, os únicos que permanecem na equipe serão o goleiro Cacilhas, por conta de ritmo de jogo, e o zagueiro Sérgio Ramos, por falta de opções na zaga. Espanha e Tahiti se enfrentam no estádio do Maracanã nesta quinta-feira, às 16h. Bom, Espanha e Tahiti. A pergunta da Anitta faz sentido. A Nigéria chegou um dia antes do jogo e enfiou 6-1. A seleção do Tahiti é simpática, conta com o carinho do torcedor brasileiro, até por ser a seleção mais fraca do torneio. Agora, a Espanha, mesmo com todos os titulares em campo, sem os titulares em campo, é francamente favorita e deve aplicar uma goleada histórica. Eu acredito num placar chico-languiano, de 7 para cima, Chico. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou até com dó do Tahiti. E eu acho que os espanhóis vão colocar o time reserva, né? E o que acontece é o seguinte, acho que depois a coisa, eles vão fazer 5 e vão parar. 5 e vão parar? Eu acho que sim. Os espanhóis não vão querer passar por cima do Tahiti como se fosse um trator. Bom, gente, aconteceu agora há pouco uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. O prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin anunciaram reduções nas tarifas do transporte. A repórter Sabrina Pires está na sede do governo paulista e tem outras informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Anitta, boa noite. Olha, esse anúncio acabou de acontecer, foi um pronunciamento muito rápido, não foi uma coletiva de imprensa, os jornalistas não puderam fazer perguntas e, portanto, o prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin anunciaram a revogação do aumento da tarifa do transporte público em São Paulo, que aconteceu no início desse mês e depois de todas essas manifestações pelas ruas da capital paulista, agora, então, eles dão como resposta a revogação dessa tarifa. Tem um tempo para o ajuste, para a tarifa voltar a ser cobrada R$ 3,00. Agora estava valendo R$ 3,20 e até segunda-feira, então, a tarifa voltará a ser de R$ 3,00. O governador Geraldo Alckmin disse que vai ser um grande sacrifício, o Tesouro estadual vai ter de arcar com isso e, portanto, investimento em outras áreas terão de ser cortados. O prefeito Fernando Haddad disse a mesma coisa, falou que também vai ser um sacrifício, mas em nome da tranquilidade de São Paulo, está fazendo esse esforço, mas que agora será necessário discutir sobre as consequências e do futuro de São Paulo sem essa verba que estava sendo contada e agora eles vão ter de arcar com a tarifa mais em conta conforme os manifestantes pediam. Anitta. Muito obrigada, Sabrina. Celso. Não, vamos falar do William agora e depois a gente dá sequência. Deixa para comentar no Jornal da Gazeta, né? Que tem especialista para falar do assunto. Achei que era o recado dele, não, do a gente vai falar do William e depois a gente volta, daqui a pouquinho. Eu tô rouca, tô completamente doida. Vamos lá. Com apenas 10 anos de idade, ele já vestia a camisa do Corinthians. Campeão da Copa São Paulo em 2005, foi promovido para o time profissional no ano seguinte. Não demorou muito e logo despertou interesse do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, onde ficou por 5 temporadas. No início desse ano foi jogar no Anzi da Rússia, numa transferência que girou em torno de 35 milhões de euros. Veja agora uma entrevista exclusiva do repórter Osmar Garrafa com o William. O nosso convidado aqui no Gazeta Esportiva é o meio-atacante William, jogador que foi revelado pelo Corinthians e de uma forma precoce foi parar no futebol europeu. Foram 5 anos e meio de Shakhtar e no início da temporada houve aí uma transferência, foi para o Anzi. Fala pra gente o porquê dessa troca, prazer em revê-lo, William. Prazer é todo meu, Garrafa. É verdade, 5 anos e meio na Ucrânia, né, e agora mudando para a Rússia, né, mudei em janeiro para lá. Estou me sentindo muito bem, estou muito feliz com essa mudança. Por que não surgiu essa possibilidade de você atuar numa equipe de ponta do futebol europeu? Foi um problema com o Shakhtar mesmo? Propostas vieram, né? Claro, com certeza. E chegava na janela, proposta chegava, como chegou do Chelsea, como chegou do Tottenham, e eles não me liberaram. Então, isso em 2 anos eu via que
que eles estavam já praticamente fazendo sacanagem comigo, né? Querendo me prender lá de uma maneira, né, de qualquer maneira. E meu contrato ia até 2014. Então, esse ano o Ange fez essa oferta de 35 milhões. Eu pensei bem e resolvi ir para lá. Faça um rápido resumo pra gente aí da sua nova equipe, William. O Ange é um time que está em formação, né? Um time novo. Estão contratando jogadores de qualidade. O Eto'o joga lá, né? O Las Diarra, que jogou no Real Madrid, também está lá. O Zhirkov, que jogou no Chelsea, agora está lá também, que é da seleção russa. Tem jogadores de qualidade. É um projeto grande, né? Que o presidente Suleiman tá querendo fazer. Você tem uma longa carreira ainda pela frente. Você pensa em retornar ao futebol brasileiro? A sua saída foi muito precoce daqui do Corinthians, né? O que você pensa em termos de futuro do futebol brasileiro? Ou nem passa na sua cabeça nesse momento projetar mais adiante? Não, por enquanto não passa na minha cabeça, né? De voltar ao Brasil. Tenho meus sonhos, né? Ainda meus sonhos não acabaram de jogar numa grande liga da Europa, num grande clube europeu. Isso com certeza eu tenho. E o clube que te formou, o Corinthians, que mudança, né? Você já deve ter tido a oportunidade, não sei se teve, de ir lá no CT do Corinthians, onde o Corinthians treina agora, uma estrutura de primeiro mundo, a tão sonhada Libertadores veio, o Campeonato Mundial em cima do poderoso Chelsea também veio. Que mudança da sua saída precoce lá do Corinthians para esse Corinthians? Como é que você tem acompanhado isso? Nossa, uma mudança radical, né? Quando eu saí do Corinthians, eu lembro que a gente treinava no Parque São Jorge, ou às vezes treinava no Ecológico, né? E não tinha, só tinha aquele espaço para se trocar ali no Ecológico, né? Container ali. E essa mudança do Corinthians ao longo desse tempo foi uma mudança extraordinária, assim, né? O time tá com uma estrutura impressionante. Você acompanhou a Copa Libertadores à distância, você estava fora do país? Na final do Corinthians e Boca, eu lembro que a gente estava na pré-temporada, concentrado no hotel. E lembro que estava eu e o Dentinho no quarto, e isso já era umas 5 horas da manhã, a gente acompanhando o jogo pela internet. E só nós dois de corintiano, né? Assim, torcedores corintianos, outros brasileiros torcendo contra, né? O pessoal secando, torcendo pro Boca, os outros brasileiros. E aí saía gol do Corinthians, a gente saía gritando no corredor, batendo na porta de todo mundo. Quando acabou o jogo, saímos gritando tudo. E o treinador, daqui a pouco bateram no quarto, né? Aí o Dentinho falou, eu acho que deve ser alguém querendo zoar, né? Já vou abrir a porta gritando. Quando ele foi abrir a porta, era o treinador. Que passa? São 6 horas da manhã, amanhã tem treino. O que vocês estão fazendo? Não sei o quê. A gente ficou sem saber o que falar, né? Aí no outro dia ele veio falar com a gente. Ficou sabendo o motivo. A gente explicou para ele que o Corinthians nunca tinha chegado a uma final de Libertadores, foi campeão pela primeira vez. Aí ele falou, tem que me avisar quando foi assim, mas não tem problema. Uma história engraçada. William, obrigado, bom final de férias para você, obrigado, sorte, Rafa. E a gente espera te encontrar na seleção brasileira, porque bola para isso você tem, cara. Esse é o meu objetivo, se Deus quiser. Ô Celso, ainda tem gente que insiste em dizer que hoje o jogador é profissional. Só é profissional. Só está interessado no dinheiro e não se apega ao clube de coração. É mentira. O William quase que leva uma bronca, uma multa, porque estava vendo a final da Libertadores pela internet. E devia ser, nem com imagem, né? Devia ser aqueles acompanhamento com o site, que sempre chega atrasado, né? Então você imagina o coitado do William sofrendo, ele e o outro, né? Às 2 horas da manhã, 6 horas da manhã, e treinar bem cedinho. Então, quer dizer, tá aí o William, coração enterrado numa curva do Parque São Jorge para sempre. Tomara que ele volte um dia e envergue essa camisa, que, aliás, ele vestiu com bastante propriedade. E eu só não entendi até hoje porque ele nunca foi chamado para a seleção brasileira. Essa é uma dúvida legal. Futebol, para ser testado, ele merecia uma chance. Eu acho ele, por exemplo, muito melhor que o Jadson, por exemplo, meu modo de ver. Agora, e acho até que não fica devendo nada para o Ronaldinho Gaúcho. Porque ele realmente é um jogador de ponta na Europa. É um jogador de ponta na Europa. Ficou interessado o Real Madrid nele há muito tempo, né? O Chelsea também. O Chelsea também. Quer dizer, é um jogador de ponta, meia de ponta. Eu não sei porquê, né? Jadson de São Paulo. Eu preferi o William. Aliás, o William é muito melhor. Da Espanha, na verdade, quem ouvi que manifestou um certo interesse foi o Barcelona, Chico.
O Barcelona, exatamente. Agora contratou o Neymar, não vai contratar o William. Mas o William é um excelente meia esquerda. Chico, vamos ver os destaques do Super Esporte dessa quinta-feira? Vamos lá, Anitta. E aí, Anitta, fala, turma ligada no Gazeta Esportiva. Olha só, Super Esporte dessa quinta-feira, tudo sobre os jogos de Brasil e Itália na Copa das Confederações. Além da expectativa por Espanha e Tahiti. Será que vai ter goleada histórica da Fúria? E o Uruguai se recupera na competição? Tem ainda as novidades dos clubes paulistas e muito mais. Todo mundo sabe. Amanhã, meio-dia, estamos juntos com o Super Esporte. Todo mundo sabe. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, fale com uma voz mais forte do que a minha, mande sua mensagem. Você pode dar um alô pelo Twitter, @Gazesportiva, e também pelo meu Twitter, @Anitta Pasques, pelo do Celso Cardoso, @Celso Cardoso, pelo do Chico Lang, que é? Chico Lang Real. E o nosso canal no YouTube, visite lá, reveja os programas, as matérias, youtube.com/a Gazeta Esportiva TV, e no Facebook, a nossa página é facebook.com/G Esportiva.net. Celso Cardoso, agora sim. Não, queria mandar uns abraços. Hoje eu trouxe o papel, ó. Pediram e cá está. André Medeiros, Fábio Guilherme, o Wellington Clementino, a Jane. Tem um fãzaço seu, Chico, que é o Valdeci, lá da Vila Ema. A Bila, o Vernei, o Sandro, o Gustavo, o Renan, Marco Aurélio e Bruno. Sintam-se todos abraçados, todos sempre ligados no Gazeta Esportiva. É isso aí. Certo? Bom, intervalinho no Gazeta Esportiva e daqui a pouco acompanhe uma visita ao Allianz Parque. Santos volta aos trabalhos no CT Rei Pelé. As notícias do Corinthians e a reação dos paulistanos com o segundo jogo do Brasil na Copa das Confederações. A gente já volta. O São Paulo conheceu nesta quarta-feira o adversário que vai enfrentar no dia 31 de julho na disputa do troféu Audi Cup. O tricolor terá pela frente ninguém mais, ninguém menos que o atual campeão alemão e também da Liga dos Campeões da Europa, Bayern de Munique. O vencedor do confronto joga a grande final com o vencedor do jogo entre Milan e Manchester City. Já a diretoria tricolor deu um tempo na polêmica envolvendo uma possível negociação entre Luiz Fabiano e, após uma reunião do jogador com o diretor Adalberto Batista e o presidente Juvenal Juvencio, ficou definida a permanência do artilheiro para a sequência da temporada. E aí, meninos, vocês acham que o São Paulo tem chances de vencer esse troféu Audi Cup? Mas nem a pau, Juvenal. Pelo amor de Deus, pegar o Bayern de Munique, se o Bayern de Munique entrar com o time principal, pode esquecer. Pode esquecer. Mas é outro contexto, né, Chico? Porque, veja só, os times aqui estão no meio da temporada. Tudo bem que tem essa pausa da Copa das Confederações, mas nada que mude a rotina. O Bayern e os principais times europeus vão estar voltando para a temporada, em pré-temporada, na verdade, recuperando a forma física. Então isso facilita, não, mesmo o time principal, facilita até o caminho dos brasileiros. Normalmente, quando o calendário ajudava, os times brasileiros iam jogar esses torneios na Europa, isso não... mais de uma década que isso não acontece. O Internacional teve uma brecha, até foi jogar e tal, e se davam muito bem. Eu me lembro que São Paulo mesmo, quando podia excursionar, ganhou do Barcelona de 4-1, do Real Madrid. Time, né? Era o Tele Santana, Raí. O calendário ajuda, o posicionamento do calendário, que os times estão voltando para a pré-temporada, estão aí se recuperando melhor a forma física, e os times brasileiros estão em plena atividade. Eu aposto com você que leva uma goleada. Quer apostar? Bom, mas não deixa de ser uma bela experiência estar lá, e, enfim, jogando. É uma experiência, que nem o Santos teve contra o Barcelona. E a boa notícia mesmo é o Luiz Fabiano, que pelo jeito vai ficar no São Paulo. Se entendeu com os dirigentes, se entendeu com o Juvenal Juvencio e vai cumprir o seu contrato com o clube do Morumbi. Que bom, boa notícia para o São Paulino. Porque apesar dos problemas de relacionamento entre o Luiz Fabiano e diretoria, o Luiz Fabiano é o artilheiro do São Paulo na temporada. A obrigação dele é fazer gol, não é? É só colocar a cabeça no lugar, não brigar com a arbitragem, ele pode ajudar e muito o tricolor nessa temporada. E lembrando só uma coisa, que o Luiz Fabiano foi o centroavante brasileiro na última Copa do Mundo, hein? Muita gente esqueceu disso aí já, né? Ele está jogando tão mal, caiu tanto de produção que esqueceram isso, né? Então é bom que se lembre, ele sabe fazer gol e sabe jogar. Agora a cabecinha no lugar vai bem e não faz mal para ninguém.
Santos, a reapresentação dos jogadores foi ontem e nessa quarta-feira a comissão técnica encerrou a série de testes físicos depois dos 5 dias de folga. O técnico interino Claudinei Oliveira segue no comando da equipe enquanto a diretoria define o substituto de Muricy Ramalho. Na reapresentação do elenco santista, ainda se comemora a vitória frente ao Atlético Mineiro, resultado que tirou o Santos da lanterna do campeonato nacional. Para a gente foi bom a vitória que conseguimos aqui em casa. Eu acho importante com um time que estava jogando bem como o Atlético. Quanto à contratação de um técnico, Bielsa não vem mais e por isso Claudinei Oliveira continua no cargo. E Montijo, por ser o jogador mais experiente do grupo, não quer ser o único a ter responsabilidades. O momento é de dividir. Mas agora a gente sabe que o Santos está numa mudança. E essa mudança tem que ser o mais rápido possível para que o time fique forte, que fique jogando bem dentro do campo e que a responsabilidade seja de todo mundo. Montijo quer dividir responsabilidades, mas o meia santista aproveitou também para elogiar essa nova geração de garotos da Vila. São meninos que se estão jogando no futebol profissional do Santos porque têm qualidade para estar aqui. E com certeza que eles vão dar muitas alegrias ao torcedor do Santos. Bem, meus amigos, o Santos está demorando demais para escolher um novo substituto do Muricy Ramalho. Já devia ter um treinador, tudo acertado, tudo definido. Não deu certo, né, com o Bielsa, que era o grande sonho santista. Pois é, mas tem sonhos que são meio impossíveis mesmo, né? Você se lembra aquela época que o Corinthians queria... Eu já quebrei a cara nesse sentido. Me permite fazer um meia-culpa aqui, porque eu me lembro quando você falou assim, o Corinthians pode contratar Ronaldo. Eu confesso que eu ri aqui no programa. Contratou o Ronaldo. Sonhou, ousou sonhar e trouxe. Ué, se o Corinthians trouxe o Ronaldo, o Santos poderia trazer o Bielsa. Porque a minha fonte... Jornalista geralmente não conta a fonte, mas minha fonte era o André Sanches, né? Então ele me falava, olha, eu vou buscar o Ronaldo. Na verdade, eu não duvidei da informação, eu duvidei da possibilidade de o Corinthians fechar, é uma outra história. Mas o Ronaldo estava em fim de carreira, tal. O Bielsa não, o Bielsa é um treinador que até pouco tempo estava na Europa, né? No Atlético de Madrid. Então quer dizer que... Do Atlético de Bilbao. Do Atlético de Bilbao, desculpa. Então, quer dizer, faz uma diferença enorme, né? Ele tem um mercado na Europa, é difícil trazer o Bielsa. E não sei não se ele daria tão bem aqui. Agora, na praça tem o Dorival Júnior, né, dando sopa, que já passou pelo Santos e se saiu muito bem. Mas por que não apostar também no Claudinei, que já trabalha com a garotada, tal, enfim, pode ser uma aposta. Pode ser uma aposta, pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo. Vamos ver, tomara que dê certo. Só que eu não estou vendo o Santos contratar gente de nome e está com grana para isso, né? Com a venda do Neymar. Então eu acho que precisa sim alguém de mais experiência. Quem que você gostaria que fosse, Chico? Eu gostaria de ver o Dorival Júnior de volta à Vila. Eu acho que o Santos ficou devendo essa para ele. Para quem estava sonhando com o Robinho, nem pensar, né? O Robinho, pelo jeito, está de cada vez mais difícil, não tem negócio. Mas enfim, como você disse, o Santos tem dinheiro em caixa. Dá para pagar as dívidas e separar alguns para contratações. Precisa fazer essas contratações, senão luta para não cair. E outra coisa, o Dorival Júnior conhece a Vila Belmiro, né? O que é uma grande coisa, que é um fator positivo. Para mim já estava contratado o Dorival Júnior, não é modo de ver. E não é um treinador tão caro quanto o Bielsa, não é verdade? Então eu acho que está faltando um pouco de rapidez e raciocínio para os dirigentes do Santos. Emerson Sheik foi o desfalque dessa manhã no treino do Corinthians. Por outro lado, o meio-campo, Renato Augusto, segue treinando e deve ser a novidade no retorno da equipe após a final da Copa das Confederações. As informações do Timão com Adriano Dolfi. A ausência no treinamento desta quarta-feira foi a do atacante Emerson Sheik, que alegou problemas particulares segundo a assessoria de imprensa. Vale lembrar que o contrato do jogador se encerra no final do ano. E em poucos dias ele está liberado para negociar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Momento de suspense. Este helicóptero estaria trazendo o Emerson para o treino da tarde? Não. Quem apareceu para falar com a imprensa foi o Renato Augusto, que voltou a treinar após se recuperar de uma lesão na coxa. Sei que é difícil você ter uma lesão e ficar um longo tempo parado e voltar no mesmo nível que eu estava, né? Eu sei que isso é muito difícil.
Mas eu vou correr atrás desse tempo perdido, porque eu vim para cá para conquistar títulos, para também colocar meu nome na história, já que é um grupo vencedor. Então, eu vou correr atrás dos 3 títulos que ainda nos restam nesse ano. Foram 3 meses fora da equipe e há quem diga que, se ele estivesse em campo, o Corinthians ainda estaria vivo na Copa Libertadores. Fico feliz pelo elogio, mas eu penso de forma diferente. Eu acho que perdeu o grupo, eu perdi. Claro que se eu estivesse em campo eu daria tudo para conquistar a vitória, mas não tenho certeza nenhuma de que a história seria diferente. A expectativa é que o atleta esteja em campo já no duelo com o São Paulo, na primeira partida pela Recopa Sul-Americana. Tem que conversar com o Fábio, ver se eu vou estar pronto até o primeiro jogo, né? Mas acredito que sim. Então, o meu foco principal é realmente o jogo contra o São Paulo. Até lá, os jogadores irão treinar duro. E sobra tempo para pegar uma carona até com a história. Um clube que viveu a democracia de perto e teve ídolos engajados, como o Dr. Sócrates. Renato Augusto mostrou que está antenado sobre os protestos que acontecem pelo país. Eu acho válida, mas não acho válida ao ponto de depedrarem algo público ou algo que é do cidadão. Então acho que o cidadão tem que realmente ir para a rua e correr atrás pro bem do Brasil, mas é claro que sem agressividade. Eu acho que é uma pequena minoria que vem com um pouco mais de agressividade, mas eu acho que, no geral, está sendo um marco muito grande para a história do Brasil. Olha aí, boa cabeça do Renato Augusto, né? Fez falta sim, pode ficar orgulhoso que você fez falta. Como fez falta também o Jorge Henrique, que foi afastado. Se talvez vocês dois estivessem em campo naquele jogo contra o Boca, nem o Amarília, que devia ser queimado em praça pública, esse sim, na verdade, que roubou o Corinthians. Isso que você não defende a violência. Eu não defendo a violência de forma alguma. Agora, com o Amarília, eu queimaria ele no poste aqui na Vida Paulista. Vamos organizar uma manifestação, mas tudo bem. O cara roubou o Corinthians, mas se o Renato Augusto estivesse em campo e o Jorge Henrique também, eu acredito que o Corinthians ainda estivesse na disputa da Libertadores, com toda certeza. Mas, em compensação, Celso Cardoso, o nosso querido Adriano Dolfi lembrou que o Renato Augusto falou com muita firmeza a respeito da política atual, que lembrou um pouco o Sócrates. E nós aqui conversando, falamos assim, mas onde é que diabo desse cara tem um pouco do futebol do Sócrates, né? Só que não dá aquele espaço de calcanhar, não tem aquele tipo físico do Sócrates, mas tem um futebol muito elegante, futebol bonito, futebol vistoso, um futebol de passe, né? um futebol de categoria, eu acho, pelo menos. Né? Eu acho que o Corinthians fez uma grande contratação. Esse Renato Augusto é muito bom, e o Ibson, que ontem deu entrevista aqui no nosso programa, é outro também, um cara diferenciado, acima do normal. Então, acho que o Corinthians está reforçando legal o meio-campo, né? É curioso lembrar do Sócrates agora, porque o jogador de futebol brasileiro sempre teve fama de alienado ou de falta de engajamento. Na época do pão e circo, na época da ditadura, quando o Brasil ganhou o tricampeonato mundial, se criou aquele ufanismo fora do comum e os jogadores tinham pouca participação política. E aí, com a democracia corintiana, com Sócrates, Casagrande, Vladimir, em plena ditadura, o contexto era totalmente outro. Nós não vivíamos um regime democrático. E o Corinthians, com esses jogadores, liderados por esses jogadores, implantou a democracia corintiana. E aí o jogador quebrou essa figura de falta de engajamento, de falta de politização. E hoje, fico até feliz, você vê aí o Renato Augusto falando, jogadores da seleção brasileira também se manifestando, apoiando. E que falta faz o Sócrates, hein? O que mostra um certo engajamento. Sobre o Renato Augusto, jogador, tecnicamente falando, fez muita falta ao Corinthians. Não sei se com ele em campo o Corinthians classificaria, porque o que aconteceu no Pacaembu até hoje me assombra. A postura da arbitragem, pois é, não sei, acho que nem com Messi e companhia o Corinthians conseguiria essa vaga. Mas que faz falta, faz, e vai ajudar o Corinthians a ser mais forte na sequência da temporada.
Bom, depois do acidente que deixou um operário morto no último mês de abril, muito se avançou na obra do Allianz Parque, novo estádio do Palmeiras. Mas as visitas da imprensa estavam restritas enquanto o acidente era investigado. Agora, com as visitações mais uma vez autorizadas, nós fomos lá para te mostrar como andam as obras na nova Casa Palestrina. Acompanhe. A cada dia que passa, essa obra vai ganhando corpo e cara de estádio. Essa é a nova Casa do Palmeiras. Já são 2 anos de construção da nova arena e mais da metade dos trabalhos concluídos. Os trabalhos estão sendo intensificados, principalmente na parte da estrutura metálica, finalização do pré-moldado, e hoje nós estamos com 65% das obras concluídas. Foram praticamente 2 meses de paralisação depois do acidente que vitimou o operário Carlos de Jesus, de 34 anos. Nesse momento, as obras transcorrem normalmente por aqui e o foco principal está na parte da cobertura. São estruturas de aço que pesam cerca de 60 toneladas e medem até 100 metros. Sem contar com um novo e moderno sistema de segurança, inspirado de um estádio famoso da Inglaterra, Wembley. Nós temos aqui um desnível entre o piso da passarela terra da arquibancada e o nível do campo. Intermediariamente, nós vamos ter uma estrutura de cabos de aço deitado, né, que impede que a pessoa pule e caia diretamente no campo. Então é um sistema que foi utilizado em Wembley e ele é um sistema removível que você pode tirar e colocar de acordo com a utilização da arena, né? E mesmo sem ser um estádio para a Copa do Mundo, o Allianz Parque segue todos os padrões da FIFA. Isso quer dizer que o torcedor terá o máximo de conforto e sem o tão temido ponto cego. Não existe ponto cego. O projeto está de acordo com as recomendações da FIFA quanto às inclinações das arquibancadas em relação às linhas laterais e de fundo do gramado. Já a parte da arquibancada do antigo Palestra Itália, que ainda permanece no local por força de alvará, não atrapalha tanto quanto antes. Como solução técnica já foi concluída, agora o trabalho ele é lento, né? Porque é um trabalho sob medida, não é um trabalho repetitivo. Então, do ponto de vista técnico, sim, mas do ponto de vista executivo é uma execução trabalhosa, né? Com o cronograma de obras em dia, tudo deve ser entregue até o primeiro semestre de 2014. Aí sim, o torcedor do Palmeiras vai poder finalmente gritar gol em sua casa novinha em folha. Voltamos a falar da seleção brasileira que venceu o México por 2-0. O repórter Jonas Campos esteve ao lado aqui da região da Paulista, acompanhando o confronto de Brasil e México. Dá uma olhada. Os tempos são de manifestações, mas também de futebol, de Copa das Confederações. O torneio, inclusive, tem sido alvo de protestos, assim como a Copa do Mundo do ano que vem, contestada pelos gastos excessivos e pelo abuso do dinheiro público. Mas o que será que passa na cabeça do brasileiro na hora que a nossa seleção entra em campo? Com todas essas dúvidas, é diretamente da Avenida Paulista, um dos palcos das manifestações na cidade de São Paulo, que a gente acompanha o clima dos brasileiros para o jogo entre Brasil e México, o segundo da seleção nessa Copa das Confederações. Acho que, na verdade, eu vejo como coisas separadas. Apesar de ter gente protestando contra a Copa, eu acho que esse protesto deveria ter vindo antes. Agora eu não vejo uma forma positiva, entendeu? De protestar contra a seleção agora. Acho que agora é hora de apoio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O futebol é futebol, política é política. Se os políticos soubessem fazer o que o Brasil sabe fazer no futebol, não estaria aí com essas manifestações. Nós não vamos deixar de acompanhar a seleção, torcer por ela, mas é um momento sim que, inclusive, os jogadores estão sentindo essa virada, né, que está acontecendo no Brasil e todos nós estamos realmente vendo e participando. E, de fato, quando a bola rolou, o futebol prevaleceu.
no meio dessa galera brasileira, a gente tem um companheiro mexicano que está assistindo esse Brasil e México. Como é que está sendo essa experiência? Eu não digo companheiros, mas sim amigos. Somos países irmãos e somos amigos. Sobre o jogo, eu pensei que o Brasil iria golear, mas eu creio que não. Acho que o jogo está equilibrado, o México não está jogando bem e vem jogando mal desde as eliminatórias. Esse resultado, até o momento, está sendo justo para o Brasil. Creo que hasta ahora el resultado ha sido justo para Brasil. Gostou do que viu? Muito bom, gostei. E esse último gol aí, uma jogadaça do Neymar? Valeu pelo jogo todo. Jogou bem, o Jô entrou já arrebentando agora. O Jô de novo encerrando como artilheiro, né, o jogo, né? O que dá para esperar desse Brasil daqui para frente? Tá melhorando um pouco, né, mas não tá ainda alinhado. Tem que trabalhar um pouco mais ainda. Meus amigos, futebol e política não se misturam, mas se completam. Ai, que bonito, Chico. A gente termina o programa de hoje por aqui. Fica agora com o Jornal da Gazeta. A gente volta a se ver amanhã, 6 horas da tarde. Eu te espero, hein? Com mais voz, se Deus quiser. Beijo, tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento